Bom dia, sétimo ano, como estão todos? Então, nossa aula de arte de hoje vai ser uma aula de revisão para a prova de vocês. Então, bora lá. A gente vai falar sobre teatro medieval. O teatro medieval ele estava extremamente ligado à Igreja Católica, porque a Igreja Católica era tida como a grande representante de Deus na Terra. Então, assim, todas as instâncias, inclusive as instâncias artísticas, passavam pelas mãos da Igreja Católica, né? Então, assim, tudo que envolvia temas que a igreja dizia que era profano, né, não vingava, ou então realmente não ia para frente. Profano é algo que não faz parte da esfera sagrada, ou que não tem uma finalidade sagrada. Então, é isso que é profano. Sobre o domínio da Igreja Católica, né, inicialmente o teatro foi colocado a serviço de duas grandes festas religiosas importantes, que era a Páscoa, né, que tem a questão da ressurreição de Cristo, e o Natal, que seria o nascimento dele. Então, assim, era muito comum durante a Semana Santa, né, fazer o alto sacramental, que alto sacramental que seria ser, tinham algumas descrições, né, como a questão do batismo, matrimônios, enfermos, Eucaristia, mas também tinha essa questão, né, do teatro levar essa encenação. Não só lá naquela época, né? Uma das grandes encenações do teatro ao ar livre na América Latina é em Nova Jerusalém, em Pernambuco, que é a Paixão de Cristo, né? Que fala sobre essa questão da Semana Santa, né? Desse período dele que ele tem a última ceia, a Via Crucis e tudo mais. Então, por estar extremamente ligado à questão religiosa, né, a gente pode também notar que alguns dramaturgos, alguns escritores, eles fazem essa questão do alto sacramental. A gente pode notar isso no Alto da Compadecida. Quando lá, né, o João Grilo, ele vai, né, ele morre e chega até o juízo final, né? Tem um juiz, que seria Jesus Cristo, né, o promotor, que seria o próprio diabo, e a advogada, que seria a Nossa Senhora. Saindo daí, agora a gente vai para a música religiosa e o canto gregoriano. A música na Idade Média alcançou um grande desenvolvimento e foi bastante rica, como as demais, né, como as demais linguagens artísticas. Mas como assim, como as demais linguagens artísticas? Como o próprio teatro, né, a dança e tudo mais. Hum. Mas como era essa música? Em grande parte, essa música era religiosa e tinha como objetivo despertar variados sentimentos, como recolhimento, alegria, pesar, contemplação, louvor, serenidade. Os cantores que executavam a melodia sem instrumentos posteriormente passaram a ser acompanhados pelos órgãos em algumas ocasiões, alguns instrumentos. Havia também a música que geralmente era de caráter profano por trovadores e menestréis, músicos, poetas que faziam apresentações na corte e em espaços públicos ou no interior de grandes castelos. Olha, lá também existia quatro tipos de canto, né, de música sacra naquele período, que era a música litúrgica, que era das cerimônias, das orações, dos sacramentos, o canto ambrosiano, o gregoriano e o galiciano e o mocarábe. Entre esses gêneros musicais dessa época, o grande canto que ganhou grande destaque até hoje, né, a gente conhece, é o canto gregoriano, que se tornou o canto oficial da Igreja Católica Romana, né, com a expansão do cristianismo. O Papa Gregório I instituiu esse papado uma reforma litúrgica com base no canto romano que passou posteriormente a ser chamado de canto gregoriano em homenagem a ele. Dança na Idade Média. Saindo do canto gregoriano, vamos para a dança da Idade Média. A dança, pelo fato de utilizar o corpo como expressão, e assim, o corpo era tido como morada divina naquela época do período da Idade Média, ela então acaba sendo considerada
algo profano e acaba sendo perseguida pela igreja. No entanto, continua sendo praticada pelos cidadãos e camponeses, incluindo os próprios religiosos, em algumas festas, né, que não eram tidos como sacras. Eles praticavam essa dança na Idade Média. Saindo da Idade Média, né, agora vamos para as representações divinas em vários povos. O divino no Antigo Egito e na Mesopotâmia, perdão, é, tem algo praticamente parecido, né? Um dos pontos que faz essas duas civilizações antigas, grandes civilizações, né, se parecer, é porque elas eram politeístas. Como assim politeístas? Os egípcios e os mesopotâmios, eles acreditavam em vários deuses. E nisso também, né, os deuses, tanto do Egito como da Mesopotâmia, ele tinha essa questão. Muitos vinham com um corpo de ser humano, cabeça de algum animal, total com cabeça de animal, ou vice-versa, corpo de animal e cabeça de ser humano, né? Era muito comum, né? Essas duas grandes civilizações, né, elas cultuavam vários deuses, inclusive o Sol, né? Já o divino na cultura indígena brasileira. O divino é encontrado praticamente em todas as manifestações da cultura indígena brasileira. Ele é integrado até no cotidiano, né, como o sol, a lua, o relâmpago, fenômenos que geralmente da natureza que ocorre para a gente, tem uma questão extremamente ligada à religião desses indígenas. Os indígenas, eles têm um vasto leque de deuses. Não pode se dizer que Tupã é o grande deus de todos os indígenas, né? Então, assim, existem vários e vários deuses, né? Atualmente, os guaranis, eles ficam no sul do Brasil e no Paraguai. Essa é uma das etnias indígenas, né? Nerdu quer dizer nosso pai, Nedsno, pai, também grafado como Nedvusu. Então, assim, são várias etnias, e dentro dessas etnias, como eu acabei de falar agora, existe a questão de vários nomes para um próprio Deus, né? Então, assim, não tem essa questão. Ah, mas eles são tudo índio, não. Até inclusive até a língua deles são diferentes uma da outra. Saindo da questão dos indígenas brasileiros e vindo, né, para a Grécia antiga, os gregos eles também eram politeístas, assim como os egípcios e os mesopotâmios, né? E assim lá na antiguidade, vale ressaltar que existiam vários deuses, como Zeus, que era o pai de todos os deuses, Hera, que era a esposa de Zeus, Atenas, que era a grande deusa da sabedoria, Apolo, que é o deus da luz e das artes, né? Entre outros. Então, assim, eles eram totalmente politeístas. Vale ressaltar que lá no futuro, né, os romanos eles acabam conquistando, né, a Grécia Antiga e acabam tomando um pouco dessa cultura para eles, inclusive os deuses, mas dando outros nomes. O divino na cultura afro-brasileira ou africana. Vale ressaltar que existe mais de 2.000 línguas oficiais dentro do continente africano, né? Os povos que vieram para aqui, na condição de escravizados, muitos eram povos bantus, outros eram iorubás. Iorubás, né, eram esses africanos que vieram. Eles ficam ali entre a Nigéria, né, o grupo também iorubá fica em Benin, no Togo. Mas assim, como assim o panteão? Eles trouxeram panteão. É o termo usado para os deuses de um povo particular, né? Então assim, eles tinham seus próprios deuses, eles cultuavam seus próprios deuses, né? Exemplo daqui da Bahia, a festa do 2 de fevereiro, Iemanjá é um desses deuses. Então assim, eles não tinham deuses que eram parecidos nem um pouco com os europeus, com um deus politeísta dos europeus, né? Eles tinham a própria cultura, a língua e tudo mais.
Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço.